O mercado de franquias no Brasil está em plena ascensão. Só em 2024, o setor faturou mais de 273 bilhões de reais, com um crescimento de 13,5%, de acordo com a ABF, Associação Brasileira de Franchising. Mas afinal, o que faz desse modelo um dos mais resilientes e atraentes para empreendedores? Quais são os segredos por trás de uma expansão bem-sucedida via franchising? E como transformar uma marca local em uma rede nacional de sucesso, por exemplo? Essas são algumas das perguntas que a gente vai explorar hoje com um convidado que tem uma bagagem com marcas que são a cara do brasileiro. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou Márcio Oliveira. Hoje a gente vai receber aqui o Bruno Gorodich, depois ele me fala se eu falei o nome dele certinho, e a gente então vai explorar esse mundo das franquias, tá bom? Enquanto a gente assiste aqui a nossa vinheta, eu peço para você aproveitar aí para já curtir, seguir, compartilhar este debate que com certeza vai ser muito bom. Tomamos um café? O Bruno é formado em Administração e Negócios pela UFF, com pós-graduação em Business, Management e Marketing pela COPEAD, na UFRJ, e atualmente é diretor de novos negócios do Grupo Ímpetus, maior holding de franquias de bares e botecos do Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Gente, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, que a gente consiga aí explorar muitos assuntos, trocar muitas ideias, e o sobrenome foi falado corretamente, viu? Então vamos lá, gente. Então tá bom, Bruno. Prazer de novo de receber aqui. Vamos começar com um brinde, então, com o nosso tradicional café, e eu sei que uma das franquias de vocês é de café também, então a gente gosta muito de café, então vamos lá, depois a gente vai conhecer, tá bom? Uma das lojas. Tintim, brinde. É isso aí. A xícara dos meus filhos aqui. Aí, boa. Maravilha. Você estava falando da sua família aqui no começo, né? Você tem duas paixões, a sua família, seus filhos, e a outra a gente deixa falar família... que é o Flamengo, mas tudo bem, deixa o Flamengo um pouco de lado. Como disse o Thiago, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Mas tá bom. Bruno, o Thiago falou no início, né, sobre o tamanho do mercado de franquias, e esse setor no Brasil, ele vem crescendo. Você está na ABF também, né? Você está na diretoria da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e ele traz, como tudo aqui no Brasil, né, assim, você traz um desafio muito grande. Eu falo que o brasileiro empreendendo não é fácil, né? Acho que o nosso maior desafio é o próprio cenário, o contexto de país que nós temos, com, às vezes, legislação demais que trava, inflação, a parte econômica, a questão social, enfim, várias coisas. Neste cenário, como que você olha para este modelo, então, de franquia, e aí olhando até o próprio modelo de vocês, que eu sei que tem um pouco de diferença, tem características próprias que vocês trazem no modelo do Grupo Ímpetus, mas na sua opinião, assim, o que faz o modelo de franquia ainda ser um sistema resiliente? Né, nesse Brasil que a gente tem, ele ser resiliente, conseguir crescer e ao mesmo tempo ser atraente? Bom, essa pergunta é muito boa, porque eu já abro espaço aqui para começar a tentar, de alguma forma, conquistar aí algumas pessoas indecisas em relação a isso. Primeiro porque o mercado de franchising, ele tem um mercado já testado. Em teoria, as marcas que estão operando no franchising já testaram o seu negócio, já passaram por sazonalidade, por problemas e, obviamente, não tem todas as respostas, mas já tem ali uma experiência interessante em relação a desafios.
Segundo ponto, cara, tem um dado que o Sebrae apresenta que mostra que a taxa de mortalidade de novos negócios no Brasil em 2 anos, né, ou seja, se você define que vai montar um negócio próprio e esse negócio não é uma franquia, é um negócio que você monta do zero, a taxa de mortalidade desse tipo de empresa é de até 60% em 2 anos. E se pegar o mesmo dado e olhar só para o mercado de franquia, essa taxa cai para 6%, quer dizer, 10 vezes menor o risco que você tem quando você monta uma franquia perante o risco que você tem quando você monta um negócio próprio do zero, vamos dizer assim, onde você tem que definir toda a sua estratégia de comunicação e marketing, onde você tem que definir qual é o mercado que você vai atacar, qual é o tipo de produto ou serviço que você vai oferecer. A franquia ela já te entrega isso bem mastigado, né? Aquele franqueador que trabalha dentro, vamos dizer assim, dentro da realidade, minimamente do básico bem feito, ele tem que te entregar ferramentas e soluções ali muito boas para o seu negócio, para o desenvolvimento. Não depende só do franqueador, obviamente que é uma troca, franqueado-franqueador, mas pelo menos ele te entrega ferramentas e soluções de uma história que já foi escrita, né? Então eu vejo com muita positividade, não porque eu estou dentro, até porque se amanhã ou depois, por alguma razão, eu me vejo fora, não, eu não vou mais estar na franqueadora porque alguém veio e comprou o meu negócio. Eu montaria uma franquia de algo, eu buscaria no mercado algo que tenha afinidade comigo para montar, porque eu acredito muito no modelo do franchising. Eu tenho um projeto de vida, por exemplo, para fora do Brasil. Eu penso, de repente, de fora do Brasil, além de montar o meu negócio, montar também uma franquia lá fora, de alguma marca que já está consolidada. Quer dizer, então, eu vejo com excelentes olhos o mercado de franchising, porque ele já é um mercado muito testado, né? Então, isso já dá mais segurança para você arriscar o seu dinheiro, o seu investimento. Tem um ponto que eu acho que contribui bastante para essa mortalidade de empresas, vamos chamar assim, né, alta, esse índice alto que a gente tem, é o próprio preparo, né, do empreendedor. Muitas vezes ele não necessariamente empreende por desejo, ele empreende por necessidade e não está preparado, né? Não está preparado não só financeiramente, muitas vezes, e é necessário, e dependendo do que é o segmento, do que é a franquia, o momento, o tamanho, tem que estar preparado financeiramente, mas ele também não está preparado em termos de conhecimento, né, de habilidades necessárias para fazer a gestão completa de ponta a ponta de um negócio, e acho que isso contribui muito para a mortalidade de empresas no país, né, o empreendedor que ele foi jogado para empreender como uma via sem muita opção, né? Teve que entrar ali, perder o emprego, alguma coisa assim, ou às vezes vai por desejo, mas não está preparado. O que numa franquia, quando ele consegue, você de fato tem esse cenário que você mostrou, tanto do teste como do suporte, né? Para aquilo que ele não tem. A questão do suporte e do treinamento, por exemplo, é básico, né? Assim, é o mínimo que a pessoa vai receber da franqueadora para que ela possa fazer o seu negócio acontecer, né? Então, você falou muito bem, a pessoa que está empreendendo sem ter esse know-how e muitas vezes por necessidade, a curva de aprendizado dela é muito mais longa do que de um franqueado, né? Então, isso pode, obviamente, ser bem sucedido, e como acontece muito, né? Os casos, né, de marcas que vão surgindo, mas também pode ter problemas aí porque a pessoa não está preparada, ela não se planejou, ela não se organizou para algum problema ou para algum tipo de obstáculo, e aí às vezes no primeiro degrau ali mais alto ela já não consegue subir e aí já começa a ter dificuldade e aí vai para o insucesso. Então é óbvio que se você funciona como uma marca própria e dá certo, do ponto de vista financeiro principalmente, você tem mais ganho do que se você for um franqueado, porque o franqueado ele paga os royalties, por exemplo, na maioria dos casos, né, sobre o seu faturamento.
Tem casos que não paga sobre faturamento, paga sobre algum tipo de produto ali que ele vai fazer, ele vai vender. Então, ele tem um ganho menor. Mas, por outro lado, ele também tem mais suporte, mais parceria, ele pode chegar e acessar produtos e serviços de empresas parceiras que são grandes players do mercado, que se ele fosse menor, sozinho, uma loja só, por exemplo, ele talvez não conseguiria. Então, alguns benefícios, né? Tudo tem os prós e os contras, né? Então, sim, é importante sempre pesar, botar na balança e entender se aquilo ali tem mais afinidade com você ou menos afinidade, e aí pesa e toma a decisão, entendeu? Perfeito. Bruno, acho que eu quero mudar de lado, né? A gente está aqui falando, mas quando uma pessoa resolve empreender, um novo empreendedor, tem essa curva de aprendizado que é mais lenta e tudo mais. Mas tem aquele empreendedor que faz a coisa direito, ou já está no seu quinto, no sexto, no sétimo, na 10ª tentativa, e deu certo, né? Funcionou, está indo bem, o negócio dele está indo bem. Aí também chega esse momento, já que a gente está falando aqui especialmente de franquia nesse episódio, chega esse momento de uma decisão, talvez de, vou expandir, e vou expandir através de franquia. O que esse empreendedor precisa ter bem estruturado, tanto no negócio quanto da parte dele, profissional, antes dele tomar essa decisão de falar, vou ampliar através de franquias? Olha, Thiago, eu olhando para a nossa história e um pouco para o que eu vivencio também, né, no mercado, trocando com outros players, outras marcas, quando você monta um negócio, no nosso caso aqui, que a gente era um caso desse que podia ter morrido em 60%, né, e acabou dando certo, uma marca nova, enfim. O que fez a gente tomar a decisão da franquia? A expansão. Porque a franquia, ela é um modelo de escala muito interessante, se você conseguir trabalhar bem essa escala, essa parceria com o franqueado, de maneira transparente, obviamente. Mas se você traçar uma estratégia em que parte dessa estratégia é o crescimento, um crescimento acelerado, o franchising ele te ajuda muito a fazer isso. Por quê? Porque você vai contar com uma pessoa localmente que vai montar um negócio que você criou. Então a pessoa acaba virando o seu sócio da franqueadora, vamos colocar assim, ainda que exista um contrato entre as partes, e nesse contrato ele tem ali deveres e direitos. Ele não está escrito contrato de sociedade, mas ele é praticamente uma sociedade, porque você, eu tenho um franqueado na cidade X. Eu nunca passei, de repente, naquela cidade, eu não conheço a história da cidade, mas o cara que está lá, ele conhece todo mundo, independente se a cidade é pequena ou grande, mas ele conhece todo o histórico, ele sabe o perfil. A gente sabe que no Brasil existem perfis diferentes, né, de culturas completamente diferentes. Então, contar com a expertise desse cara lá na ponta para desenvolver o teu negócio e, obviamente, ajudar a tua marca a crescer e a chegar a mais lugares é maravilhoso. Agora, tem que ter muita responsabilidade. A decisão de dar um passo como esse não é uma decisão simples, porque quando você faz isso, você tem que entender também as nuances daquele lugar. Vou dar um exemplo simples do nosso negócio na Bahia, em Salvador. A gente tem loja lá. A gente vende espetinho de queijo coalho. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente nasceu, né, a marca nasce no Rio de Janeiro, uma das marcas do grupo, que é a marca mais, a primeira, né, que é o Espeto Carioca, a gente vende espetinho de queijo coalho normal. A pessoa pega, come, está acostumada a comer na praia, nos eventos. Em Salvador, a pessoa gosta de comer espetinho de queijo coalho com melaço, por exemplo. É uma coisa simples, diferente, mas eu tenho que ter lá na Bahia. Eu não posso simplesmente ignorar uma questão cultural. Então, isso é um outro ponto que a gente pode depois explorar mais, que quando você começa a tomar uma decisão de expandir via franquia, você tem que ter também uma certa empatia ou entender que você não vai impor a todos e a qualquer preço a sua cultura ou seus produtos. Você tem que entender que em algum momento você tem que ceder.
para que você possa conquistar um pouco mais o mercado para onde você vai. Óbvio, depende muito do que você está oferecendo. De repente você tem um tipo de serviço que você consegue oferecer o mesmo serviço em qualquer lugar do país. De repente só mudando o discurso de venda. Mas no meu caso, que é produto, eu tenho que me adaptar. Eu tenho loja em Goiânia, por exemplo. Em Goiânia é muito tradicional o que eles chamam de jantinha, que é um prato de espetinho, arroz, feijão e aquele molho vinagrete, por exemplo. Tenho isso em nenhum outro lugar do Brasil, mas eu tenho lá. Então, essas adaptações, se a gente não tiver a cabeça um pouco aberta para isso, a gente começa a sofrer, porque você vai querer expandir, mas aí você começa assim, meu Deus, mas eu vou expandir, vou botar melaço no queijo coalho, eu nunca fiz isso. Poxa, eu vou ter que fazer um prato que eu nunca... Então, tem que ter um pouquinho também de flexibilidade para entender que o mercado ele vai te abraçar se você, né, tiver um bom produto, um bom serviço, uma boa marca, mas você tem que ter na cabeça que tem essa questão da adaptação, sabe? Ô Bruno, interessante, né? Porque quando a gente fala de franquia, quando você estava aqui explicando, eu achei interessante, porque franquia tudo que quer é padronizar, dizer que tem a qualidade, né? Tem um padrão de qualidade a ser seguido. E aí, tudo que você veio trazendo agora foi, olha, pode ser que essa padronização não aconteça. Eu vou manter a qualidade, mas assim, esse padrão não vai ser exatamente igual. Então você está me falando, ou pelo que eu estou entendendo, né? Você está nos contando que existe aqui um perfil desse empreendedor franqueado, ou franqueador, desculpa, né? Que ele tem que ser resiliente, ele tem que ser flexível e ao mesmo tempo ele tem que manter o negócio tal como ele é, né? Então você também tem que ser muito você tem que manter o seu negócio e ao mesmo tempo se adaptar. Então te exige um perfil que não é fácil, não é para qualquer um, né? Pelo que eu estou entendendo. Ser um franqueador não é fácil, né? Tem a sua complexidade nesse sentido de, por exemplo, ter que ceder para algumas situações, né? Então você tem ali o lado bom de você escalar o teu negócio, de você crescer, de você desenvolver, mas por outro lado, você tem, como eu falei, você tem, ainda que não seja formal, você tem seus sócios ali na ponta, né, nas lojas, que estão divulgando a sua marca. Então, como que essa pessoa faz isso lá na ponta? Você tem que confiar muito, né? Você tem que ter uma estrutura, um suporte, um desenvolvimento de treinamento legal, para que aquela pessoa que esteja desenvolvendo o teu negócio na ponta, sua marca, para que ela possa fazer isso de uma maneira que seja segura, vamos colocar assim, que você fala assim, nossa, esse cara está fazendo até melhor do que eu. Né? A gente tem alguns casos de lojas de unidades próprias que a gente, por alguma oportunidade, a gente acaba pegando, porque naquele momento o time não vai dar para trazer um franqueado, então a gente pega para a gente e depois a gente faz um repasse. E muitas vezes a gente faz um repasse para um franqueado que opera melhor do que a gente operaria, por exemplo. Né? Então, e existem os casos ao contrário também, de um franqueado, de repente, que você confiava tanto, mas aí o cara não consegue operar da mesma maneira e acaba tendo que ou repassar a loja dele, ou até mesmo, às vezes, encerrar o projeto. Então, qualquer negócio hoje que você monte, seja ele pequeno, médio ou grande, ele é um negócio de risco. Né? Independente do valor que você vai investir, você tem o risco de dar certo ou não. E o que a gente tenta fazer é mitigar isso, diminuir, passar para o franqueado e, obviamente, todo o time que trabalha nisso, o caminho mais simples, mais tranquilo para chegar no sucesso. E sempre ele é mais simples e mais tranquilo. Mas uma coisa é certa, ele é desafiador, porque trabalhar em parceria com alguém que você conhece em um curto espaço de tempo e essa pessoa passa a ser, né, o teu franqueado, o teu sócio naquele negócio, ele tem muitos desafios, né? Um deles, por exemplo, é relacionamento. Essa questão que você falou do padrão. A franquia, ela tem que ter o esqueleto como padrão, mas obviamente que você pode ter ali a sua quebra ali, um pouco mais flexível para alguma coisa. Mas é desafio, né? A todo tempo, você convencer o franqueado
que é bom investir numa campanha de marketing, que às vezes ele precisa até fazer um investimento também financeiro para aquela campanha de lanchar mais, é um convencimento do dia a dia, e o relacionamento que vai trazendo isso, os resultados que você vai dando, a troca de experiências, então tudo isso faz parte do modelo franchise, entendeu? Obrigado. Eu sei que o Márcio tem outra pergunta, mas se você me deixar, Márcio, acho que tem uma questão que essa relação, né, entre o franqueado e o franqueador, ele não é uma relação exatamente também de como se fosse numa empresa, né? Que você tem uma equipe e aí, eu sou o gestor ou eu sou o diretor dessa, né? Eu sou o diretor, eu sou o vice-presidente, eu vou fazer a gestão da minha equipe. Ela não é assim, né? É uma relação curiosa, né? Porque você chama aqui a todo momento, é um sócio teu, né? E você está lidando com o sócio. Eu achei isso interessante. Olha lá, Márcio. Então, eu queria olhar agora para o lado do franqueado, pegar um ponto que você falou, que franquia é investimento de risco. Todo investimento tem o seu risco. Muitas vezes o franqueado, ele talvez não enxergue tanto o risco assim, ele tenta mitigar bastante o risco. Então, quando você vai escolher uma marca, quero ser franqueado, que marca que eu vou escolher para montar uma franquia? Você tenta escolher uma marca mitigando o risco, achando que se eu tiver uma franquia de tal marca que, nossa, garantido, sucesso garantido, vamos vender e assim por diante, vai ser fácil, né? E a gente sabe que não é assim, necessariamente. E mesmo que talvez, se você tenha sucesso no início, né, você tem os ciclos de mercado. Então, você teve sucesso no primeiro momento, não significa que aquele sucesso vai ser perene, você vai ter momentos de baixa e tem que saber lidar com isso. A gente vê, inclusive, neste momento em que estamos aí, vendo algumas notícias, acompanhando aí o movimento de mercado, falando da própria Cacau Show, dos problemas com franqueados, reclamando, que vão desde taxa até de promessas, dificuldades, modelos diferentes que foi contratado versus o que está sendo feito na prática, custos muito altos. A gente nem tem muita informação sobre isso, nem do outro lado, né? A gente só tem o que está saindo na mídia por enquanto, mas esses são cenários que podem acontecer, e eu acho que sempre aconteceram, talvez com mais ou menos destaque em cada empresa, cada marca. Sempre aconteceram porque você tem esse grande pano de fundo, que talvez é a aversão ao risco do franqueado, né? O franqueado quer montar um negócio, mas ele não entende que aquilo também tem um risco, tem um certo risco como qualquer coisa, né? Neste sentido, e aí vendo esse pano de fundo que a gente tem da Cacau Show, que acho que tem mais de 4 mil unidades franqueadas no Brasil, nem sei se tem espaço para tudo isso, mas eles têm mais de 4 mil. Como que você entende aí, e que dicas talvez que você pode dar para quem quer montar uma franquia, o que ele tem que considerar na hora de escolher uma marca, né, para investir, que erros que a gente já viu, já conhece, já estão mapeados e que pode ser falado, cuidado com isso, não faça, esse tipo de coisa, que isso pode ser um erro, considerando que a gente tem sempre o risco. Olha, para quem vai entrar, novo entrante no mercado, ele tem que, obviamente, estudar bastante a marca para a qual ele está apostando as suas fichas, né? Eu sempre falo que hoje é mais fácil você estudar porque você tem muita informação na palma da mão, né? E a própria BF, ela é um grande hub ali de informações do segmento franchising. E dentro, obviamente, do franchising, você tem todos os subsegmentos ali, onde eu me encaixo com a alimentação, por exemplo. E ali dentro você tem muitos cases e muitas informações riquíssimas que precisam ser explorados por quem está querendo entrar no mercado. Assim, sem polemizar, assim, né, mas no caso da Cacau Show, obviamente, a gente tem que entender mais a fundo, porque as informações que chegam são informações só de um lado. Exato. O mercado deles, eu diria que eu devo ter 0,0001 de participação no mercado deles, que é o chocolate, que eu tenho uma fábrica que trabalha também com chocolate. E o chocolate, nos últimos 2 anos, ele sofreu muito com o aumento de custo. Então, isso por si só, mas ela é uma gigante, ela tem que se preparar, ela tem produção própria de cacau, tudo isso eu acho que
faz sentido, obviamente, ela deve ter toda uma estrutura por trás para, de alguma forma, sustentar essas crises de matéria-prima. Mas é uma crise mundial, assim, não dá para escapar disso. Então, do ponto de vista de custo, que é um dos pontos que o pessoal reclamou, isso tem certamente alguma ligação com matéria-prima, ainda que a empresa tenha a responsabilidade de se planejar para uma crise. Agora, o franqueado muitas vezes acha que está comprando, a gente brinca, ele está comprando um emprego, né? Ele está comprando algo que vai ser perene e que vai, durante todo o resto da vida dele, vai dar aquele dinheirinho todo mês. E no fundo, talvez com pequenas exceções, é muito difícil isso ser uma realidade. Porque se o franqueado não tiver o comprometimento com a marca e com o negócio que ele está montando, por mais que seja uma marca por trás, é um negócio dele, ele tem que entender isso. Então, se ele achar que ele vai comprar por exemplo, vou comprar uma poupança, vou pegar o meu dinheiro, vou aplicar aqui num negócio novo e esse negócio vai render todo mês um valor. Não é assim que funciona. Seria maravilhoso se fosse assim. Em alguns casos, você consegue trabalhar, vamos dizer assim, de uma maneira leve para que isso aconteça, mas não é a maioria dos casos. Você precisa entender de relacionamento com o cliente e muitas vezes gostar daquilo ali. Tem gente que não gosta de dar satisfação para cliente, tem gente que não gosta de resolver um problema, de um produto errado ou de uma compra que o cliente está reclamando porque chegou com defeito, enfim. Então, tudo isso faz parte do seu business. Você tem que entender onde você está inserido e pensar assim, cara, não adianta eu achar que todo dia vai pingar lá na minha conta uma venda de tanto e isso vai me dar no final do mês uma grana legal que vai me sustentar bem, eu vou ter a minha vida que eu sempre quis. Você tem que trabalhar bastante, tem que arregaçar as mangas mesmo, é um trabalho diário, assim, sabe? Literalmente matar um leão por dia mesmo, assim. Obviamente, vou ter que puxar para o meu lado, porque é onde eu tenho mais os casos reais. Eu estava, há 2 semanas atrás, conversando com um dos meus franqueados aqui em São Paulo, e ele estava falando para mim do desafio que ele está vivendo com vários funcionários da mesma loja que estão tendo problemas de ansiedade, por exemplo. E é uma realidade que a gente não via antes da pandemia, por exemplo, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Talvez não tem nenhuma ligação com a pandemia, mas o intenso contato com a internet que todo mundo hoje em dia tem, as redes sociais, etc., está trazendo para qualquer das classes essa ansiedade, por exemplo, né? Então isso é um exemplo. Ele falou, Bruno, semana passada, no mesmo dia, eu tive 3 pessoas da minha cozinha que não foram trabalhar porque estavam se sentindo acanhados, com medo, pânico. Então, assim, são alguns problemas que estão surgindo e que não apareciam há alguns anos atrás. E aí, assim, como que eu, franqueadora, vou mapear isso quando eu desenvolvi o meu negócio lá atrás? Eu preciso agora me adaptar e criar ferramentas ou achar no mercado ferramentas que minimizem isso. Então, por exemplo, existe uma ferramenta aqui em São Paulo que você consegue contratar um freelance rapidamente, né? Ele é um banco de freelance ali. Então a gente tem o nosso RH fazendo um trabalho muito legal de banco de dados, mas eu também tenho outras ferramentas que aliviam um pouco essa minha atenção. Então se o cara não foi trabalhar, eu vou correr atrás aqui de um freelance para repor momentaneamente essa falta. Só que no meu caso, por exemplo, às vezes o cara que vai lá, o freelance que vai lá, ele é um cara que ele vai ser... eu não consigo treinar ele para fazer tudo, entendeu? Que eu preciso, naquele momento, para aquele dia, para aquela demanda. Então são desafios, cara, que a gente enfrenta no dia a dia, e se a pessoa tiver mindset de que eu estou botando esse dinheiro aqui, que nem um dinheirinho de poupança e vai me render todo mês tanto, em alguns casos é uma ilusão pensar assim. Então a pessoa tem que... Vai funcionar sozinho, né? O produto vai se vender sozinho e tudo bem, basta abrir a porta. Eu não preciso ir lá todo dia, tem funcionário vai lá. Cara, funcionário tem dor de barriga, tem dor de cabeça, tem trânsito que atrasa, tem uma série de coisas, cara.
Então a pessoa precisa entender, né? Eu quando começamos isso, né? Eu estava até numa das lojas aqui nos Jardins no final de semana, conversando com uma funcionária, eu falei assim, tirei muito chopp aqui numa chopeira como essa, no início, porque assim, no início, nós sócios, a gente fazia tudo, cara. Um sócio ia pra churrasqueira, o outro ia pro salão atender, o outro ia pro caixa, o outro ia tirar chopp. Então, a gente ficava se desdobrando ali. E assim, às vezes eu tava em casa com a família, num domingo que eu achava que eu tava tranquilo, meu sócio me ligava, cara, me ajuda porque faltaram 2, 3 pessoas, eu preciso de ajuda. E eu saía, deixava minha família, minha esposa com filho pequeno, ia para lá correndo. Então, são situações que não tem jeito. Bônus e ônus, né? Tem, às vezes, o bônus de você ter um negócio que está sendo rentável, está dando grana, está funcionando, mas o ônus também é que, às vezes, te tira ali de um domingo de família, no meu caso de bar, te tira à noite ali, você quer descansar, o pessoal te chama, ó, tá dando um problema aqui, tipo, 1 hora da manhã, tem um cara aqui que não quer ir embora do bar, abraçou aqui a chopeira e não vai embora. Então são situações que você tem que entender, e cada segmento tem a sua particularidade, vai ter o teu ponto nevrálgico ali que você tem que dar mais atenção e energia àquilo. Então é isso, assim, não dá para você setar que você vai ter sempre certeza do resultado. Agora, a certeza trabalha bastante, se dedica e seja comprometido com a marca, que você provavelmente vai ter boas entregas. Muita coisa que acontece que eu vejo no mercado é que o franqueado acha que já aprendeu e começa a querer inventar, e aí sai um pouquinho, ele dá uma leve distanciada do básico da marca, daquilo que fez a marca se tornar o que ela é, e aí ele começa a perder um pouco o seu resultado e não entende, e começa a culpar ou responsabilizar a marca. Mas às vezes é ele que desviou um pouquinho, porque ele já tem tanta segurança de conhecimento do negócio, que ele começa a falar, cara, não, isso aqui eu vou fazer dessa maneira, já sei como é e tal. Então é complexo, né? Mas é gostoso ao mesmo tempo, assim, sabe? É bom, mas dá trabalho. O Bruno, acho que a gente já tocou um pouquinho, né, aqui nesse tema do suporte que o franqueador tem que dar, né, tem que oferecer para o franqueado, e acho que essa é a base quando a gente fala de franquias, né, além da padronização, da qualidade, tudo que a gente já discutiu, tem essa questão do suporte, se eu não me engano, vocês têm até uma universidade, né, no grupo Ímpetus, acho isso muito interessante. Mas até trazendo um pouco do que o Márcio comentou, do que vocês estavam falando aqui, de Cacau Show, até onde vai esse ponto de suporte está ajudando o franqueado ou esse suporte está forçando essa barra e algumas políticas, né, que podem cercear essa imaginação, essa vontade do franqueado querer fazer as coisas próprias, porque ele acha que está num bom caminho. É uma linha tênue, é uma coisa que está bem marcada, os contratos estão ali claramente dizendo o que pode, o que não pode, e quando você pode ser mais flexível ou não. Aonde fica essa linha? Ela é fácil de se interpretar? E não é. Você tem nos contratos, sim, nos contratos deixa muito claro o papel do franqueado e do franqueador. Nem todos os contratos deixa tão claro, tá? Mas um contrato bem feito, um suporte jurídico bacana. Existe uma lei do franchising que rege esse contrato. Então, se minimamente respeitar o que a lei está pedindo, em teoria você tem ali os papéis das partes. Só que na prática, ele pode confundir um pouco o peso daquele papel. E a gente até usa muito uma dinâmica quando a gente está fazendo a seleção do nosso franqueado, que é a dinâmica do peso que ele dá às responsabilidades de cada lado. Então a gente coloca ali as perguntas e fala assim, me responde aqui qual é o peso que você dá em cada uma dessas linhas. Né? Então,
o peso que a franqueadora tem na campanha de marketing, o peso que o franqueado tem na operação. A gente vai botando, no final das contas, a nossa expectativa é que fique 50-50. Quer dizer, que o franqueado consiga entender que ele tem uma responsabilidade no sucesso do negócio de 50% e a franqueadora de 50%. Ou seja, são papéis que são complementares ali, mas não é que a franqueadora tem que fazer mais, o franqueado menos, ou vice-versa. Literalmente são papéis ali que precisam ser complementares. Esse é o grande desafio, a meu ver, para o franqueado e para a franqueadora chegarem nesse equilíbrio, onde o franqueado vai conseguir entregar a parte dele 50% e a franqueadora também. Às vezes o franqueado entrega mais de 50%. Se a franqueadora entregar mais de 50% também, aí é um sucesso maior ainda, entende? A força aumenta. Mas não é uma coisa simples, não, porque muitas vezes existe essa confusão do peso que o franqueado vai dar daquela responsabilidade. Não, isso aqui não é minha responsabilidade, isso aqui eu vou fazer a minha parte. Quando, na verdade, você está ali no mesmo barco, né? Remando ali no mesmo mar, né? Ou no mesmo rio ali. Então, não é uma situação simples de lidar se você tem um franqueado que tem muita resistência para mudança, se você tem um franqueado, às vezes, muito apegado a alguma coisa e você precisa mudar aquilo ali porque você já provou com dados e fatos que aquela mudança vai ser positiva, mas aí o franqueado não quer largar a mão daquilo porque ele acredita mais naquilo ali. Então são desafios ali que você tem no dia a dia. Por isso que eu falo que o relacionamento com o franqueado ele precisa ser muito transparente e muito bom. Para uma franquia, a meu ver, ter sucesso, tem que começar pelo relacionamento bem feito. Não pode ser uma coisa de eu falo e você escuta e obedece. Não pode ser assim. Você tem que ter uma troca, sabe? É importantíssimo que o franqueador entenda que mesmo que ele seja o responsável pela padronização, ele também precisa ouvir do franqueado o feedback se aquela padronização está fazendo sentido naquele local. Então essa troca ela é muito importante, porque eu já montei 100 lojas, eu sou franqueador, eu sei o que dá certo. Depende, tem que tomar cuidado, porque no Brasil tem coisas que funcionam muito bem num lugar e em outro não. Tem produtos que você sabe que são muito bem consumidos aqui nessa região, você vai para essa outra região, ninguém nem conhece o produto, não sabe nem o que aquilo o que aquilo faz. Então, esse cuidado ele precisa existir também por parte do franqueador, né, de ouvir o franqueado, de dar voz ao franqueado, né, independente do tamanho da franqueadora. A franqueadora que é muito grande, ela tem estruturado comitê de franqueado, aí tem comitê só de marketing, comitê só de operações. Mas as franqueadoras que são menores, elas também podem ter os seus comitês, sabe? Nem que você crie aquele comitê para debater um tema específico, entendeu? Que é a troca que você vai ter com alguns franqueados, né? Que são franqueados formadores de opinião, que vão colaborar, que vão ajudar, que se destacam, que têm boas práticas, enfim. Então é um jogo muito interessante, mas é um time só. Às vezes o cara joga na posição de zagueiro, o outro no atacante lá. Mas tem que entender que o time tem que jogar junto, né? Então é bem por aí, entendeu? Legal. Ô Bruno, eu queria pegar algumas coisas que você falou, vamos ver se eu consigo juntar aqui para gente ver se tem sai um caldo bom aqui, porque eu acho que tem uma coisa interessante. Lá no início você falou de uma necessidade de adaptar um cardápio, por exemplo, numa região e tal. Agora você falou de novo aqui do Brasil, do tamanho do nosso país, coisas que não necessariamente funcionam igual, principalmente no segmento de vocês, né, de alimentação. Ao mesmo tempo você estava falando dos papéis, né, de fazer 50% um, 50% o outro, mesmo que você extrapole aqui no seu pilar, e a colaboração, sem que necessariamente haja invasão,
né, nos papéis. Uma coisa é colaborar com o papel, outra coisa é invadir. Eu vou fazer por você porque você não faz bem feito. Tanto o franqueador como o franqueado, né? Isso eu acho que é um desafio enorme. E aí a gente fala de cultura nesse sentido, né? Da cultura da marca, e o quanto essa cultura ela é flexível, para conseguir estabelecer seus processos, sua forma de ser, não perder a sua essência e, ao mesmo tempo, considerar, no caso de vocês, por exemplo, regionalismos até indo na ponta de uma entrega de um prato, por exemplo. Como equilibrar essa cultura? Que desafios vocês têm? E aí eu quero trazer um ponto que vocês têm muito forte, que é a questão da carioquice, né, de vocês, que acho que liga um pouco, traz um pouco dessa essência das marcas que vocês trabalham. Como que vocês, então, lidam com tudo isso, colocam essa carioquice, mas respeitando talvez o regionalismo e ao mesmo tempo trazendo essa cultura para o franqueado? Olha, a gente tenta adaptar o lifestyle carioca é o grande ponto que a gente quer levar para as pessoas. A gente quer levar essa ideia da carioquice sem arrogância e sem uma malandragem exacerbada, uma malandragem negativa, que muitas vezes rotula o carioca. A gente quer levar de uma maneira leve, construtiva e prazerosa, acima de tudo, que a gente consiga gerar um ambiente ali que o nosso cliente entenda como um ambiente, nossa, aqui eu estou me sentindo um pouquinho no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro gostoso, né, de estar um ambiente maneiro, bonito, agradável, que tem ali elementos que remetam e que tem também um tratamento, um atendimento positivo. Só que, óbvio, por exemplo, em São Paulo, eu não... Por mais que eu pudesse pensar como uma estratégia contratar cariocas em São Paulo para trabalhar no meu estabelecimento, eu vou conseguir manter isso dessa maneira. É muito difícil, ainda mais numa situação como franquia, né? Você está escalando, você está crescendo, enfim. Isso. Então, o nosso desafio é, através dos nossos treinamentos, é passar isso para os colaboradores que estão lá na ponta, sejam ele da formação cultural que for, mas a gente aprender também que, às vezes, esse cara que tem uma experiência naquela região, ele pode trazer para a gente alguns insights que a gente não pensou. Insights esses que podem até mudar o nosso cardápio. A gente tem histórias no franchising, por exemplo, o Bob's, que é famoso pelos seus milkshakes, ele introduziu há muitos anos atrás aquele canudo, que é um bitelo assim grande, grosso, que facilita a pessoa a beber milkshake, através de uma ideia de um franqueado que percebeu ali que alguns clientes tinham dificuldade de tomar o milkshake que vinha com um pedaço de fruta e deu essa ideia, demorou a ser aceita, aceitaram a ideia e hoje em dia a maioria dos locais que servem milkshake no Brasil, até fora, são, é um milkshake com canudo grossão, assim. Isso é um exemplo. O Big Mac, foi inventado por um franqueado brasileiro e hoje está no mundo inteiro. Então, eu sabia disso. Pois é. Então, assim, são situações que você às vezes fala assim, não, mas eu sei de tudo, eu criei a marca, é do meu jeito. Mas e aí? E esses casos aí, né, de grandes marcas do mercado que deram voz, eu não sei como foi essa voz na época, talvez foi mais doída, gerou conflito interno, não sei como foi isso, mas de certa forma chegou lá e eles acordaram, não, vamos dar uma oportunidade, vamos testar, vamos ver. Eu já fiz isso na nossa rede também. Por exemplo, a gente hoje tem tábuas de espetinhos, né? A gente antes servia o espetinho individualmente ou em pratinhos. A gente criou uma tábua que o cara pede 6 de uma vez. Foi de uma dica de um franqueado, né? Então, assim, são produtos que parece que está óbvio ali, né? Mas o cara que está na ponta, ele está sentindo a dor do cliente também. Então, ele vê, por exemplo, no caso do milkshake, pode ser que ele tenha visto a dificuldade que os clientes estavam tendo. E aí você pensa, o cara criou esse canudo para beber mais rápido, beber mais e consumir mais. Não, não, na verdade foi para facilitar realmente a vida do cara que a fruta prendia ali. Então tem umas coisas às vezes simples que você fala, cara, por que não dar voz e dar a atenção devida ao franqueado, né? Vamos lá. Então,
regionalmente, o Márcio, a gente tenta fazer isso, né? E em alguns casos a gente pode trazer isso para dentro do cardápio nacional, e em alguns casos não, né? Então, depende muito, né, da situação do produto, da sugestão. A gente já fez produto para atender uma região que depois foi para o Brasil inteiro, aqui em São Paulo mesmo. Drink que nasce aqui por uma demanda exclusiva daqui, que a gente botou em outros estados e deu certo, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento e dar voz ao nosso franqueado, porque ele também tem lá na ponta um pouquinho da dor, ou ele recebe o feedback de quem está lá, entendeu? Maravilha. Bruno, a gente estamos quase no final, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, rápida até, não quero estender muito mais aqui, que é um pouco tendências no franchising, né? Você como um representante do conselho da ABF, e com toda essa experiência no Grupo Ímpetus, o que você vê como as futuras tendências dentro de franquias? Estamos falando de o que? Expansão internacional? Estamos falando de assinatura? O que vem aí pela frente? Se alguém quiser ou franquear ou ser um franqueado, qual que você acha que são as tendências? Deixa eu botar na tomada aqui, não esperava que ia terminar um segundo. Desculpa, gente. Pronto. Bom, primeiro, o que eu vejo, até por uma questão de macroeconomia nacional, é o ticket médio de investimento em franquia diminuindo. Então, hoje, cerca de 90% das pessoas que acessam o portal da BF e que vão às nossas feiras de negócio, de franquia, são pessoas que buscam um ticket de investimento de até R$100 mil. Então, significa que hoje você tem muita gente buscando investimentos até R$100 mil. Então, posso chamar de tendência negócios que entreguem para esses franqueados que estão buscando investimento até R$100 mil e um projeto que se encaixe nesse ticket médio. Vejo ainda serviços crescendo muito, o segmento de serviços, e aí é onde também tem ticket médio menor. Por exemplo, hoje existe franquia de contabilidade, que você faz um investimento baixo, em teoria, 10, 15 mil reais, e você tem ali acesso provavelmente a uma plataforma de serviço, e o teu trabalho como franqueado é vender esse serviço para um cliente. Você passa a ser um representante comercial, mas chamado de franqueado, né? Porque tem uma relação diferente ali de deveres e direitos. A alimentação, que é o meu setor, ela sempre tem espaço para novidade, né? Recentemente a gente vê aí a onda das bebidas, né? Milkshake, bebidas ligadas a café, também ganhando muita força, o café gelado ganhando muita força. Eu retornei agora, há pouco tempo atrás, da NRA, que é uma das maiores feiras de alimentação do mundo, que acontece em Chicago todo ano, e você vê ali, por exemplo, a bebida gelada, né, o chá gelado, o café gelado como uma grande tendência de produto. Então, você vê que tem várias marcas que estão crescendo no modelo de cafeteria, de micro cafeteria, também com investimento pequenininho, onde a pessoa consegue ali, com 70, 80 mil reais, fazer ali uma mini cafeteria e entregar para o cliente uma portinha, uma experiência ali de café, tendência, café arábico, etc. Então a meu ver, assim, tem espaço ainda para novos produtos. O monoproduto, ele, no caso da alimentação, ele também ganha força, né? Visto aí o sucesso recente da Krispy Kreme, que lançou em São Paulo uma loja e não para de ter fila, é um monoproduto. Então eu diria que tendência no segmento franchising é mais serviço. No meu segmento alimentação, o monoproduto ele está ganhando muita força também, e negócios com ticket médio de investimento baixo, né?
Isso tem sido assim uma procura bem grande do público que está indo para o mercado com grana para investimento. Super obrigado por compartilhar aí, Bruno. E como eu comentei, né, a gente está aqui chegando no final. Eu já vou Rápido, pô. Passou tão muito. rápido. Quando o papo é bom, é o que a gente fala. Quando o papo é bom, a conversa flui e é muito bom poder compartilhar esse conhecimento, né? Eu já agradeço demais a tua contribuição aqui, a tua participação nesse episódio. E desejo muito sucesso para o Grupo Ímpetus e já te deixo um abraço, passo aqui para você fazer suas considerações finais, o que você quiser falar, colocar, sugerir canais, livros, sites, quem tiver curioso, trabalhar, né, como franqueado ou franqueador, o que você sugere? E um grande abraço, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Márcio. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. O papo foi uma delícia aqui. É bom assim, o papo quando flui é gostoso demais, né? Dá até vontade de continuar aqui mais horas. Mas assim, o que eu poderia te falar é que o segmento, o segmento ele é um segmento que está sempre crescendo. O segmento franquia, ele vem aí nos últimos, sei lá, 10 anos crescendo 2 dígitos por ano. Mesmo na época de pandemia, a gente teve crescimento. Claro que dentro, né, do franchise tem setores que crescem mais rápido e outros menos, mas eu sou entusiasta do assunto. Acho que para quem tem interesse em montar um negócio, acho que vale muito pesquisar bastante o segmento franchising antes de tomar a decisão. A gente tem muito acesso à informação rica, né? Muitos cases. Para aquele que tomou a decisão de empreender, uma sugestão: veja dentro da marca que você deseja se ela está te entregando minimamente o básico. Por exemplo, se existe na circular de oferta de franquia, que é a COF, famosa COF, se tem, por exemplo, a lista dos franqueados dela, a lista dos franqueados que saíram da franquia nos últimos 2 anos, se tem ali dados da franqueadora para você pesquisar no mercado. Então, são informações básicas e super importantes para que você possa, por exemplo, pegar o contato de um franqueado desse, ligar e perguntar como é que está aí a relação com a franqueadora. É boa? Ela te entrega aquilo que eles estão prometendo entregar em termos de suporte? Você tem os resultados que você esperava? Então, fazer essas perguntas para franqueados da marca que a pessoa deseja é fundamental para que você tenha um pouco mais de segurança naquilo que você vai tomar, né? Então, eu deixaria como dica isso: pesquise, estude e pergunte, né? Vá até uma loja, se for loja de comércio, por exemplo, que você tem acesso, faça perguntas aos funcionários da loja, enfim. Então, eu sou muito curioso, né, sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu estou sempre fazendo essa pesquisa, né? Então, estou sempre buscando entender o negócio, o fluxo e se tem satisfação, como é a satisfação e tudo mais. Então é isso. Agradecer demais mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de tomar esse café com vocês aí e parabenizar também pelo projeto de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Mas antes de me despedir aqui, fala para mim quais são, de novo, todas as marcas que você tem, deixar aqui para os nossos ouvintes procurar aí legal. No país inteiro. Boa. A gente tem o Grupo Ímpetus, @Grupo Ímpetus nas redes sociais. O Ímpetus é com 2 T's, ou www.grupoimpetus.com.br. Dentro do Ímpetus, que é a nossa hold, a gente tem a marca Espeto Carioca, Boteco Mané, Boteco Seu Rufino e Momento Bendito, além das 2 verticais, que é a OMG e a Carioca Foods. Então, dentro da página do Grupo Ímpetus, nas redes sociais ou no site, você consegue acessar todas essas marcas aí do grupo, conhecer um pouquinho da nossa história, um pouquinho mais sobre cada marca, o que cada marca propõe aí de negócio, de modelo de negócio. Maravilha, obrigado. Então aí você que ouviu aí, vai lá conhecer
né, essas marcas, os restaurantes do Bruno, do Grupo Ímpetus. Aproveita aqui também para curtir, compartilhar o nosso episódio. A gente vai deixar tudo descrito aí nas informações, na descrição do vídeo, tá bom? E obrigado, Bruno, obrigado, Thiago, o papo foi realmente muito bom. E até o próximo debate. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Abraço. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.